Este vídeo tem por objetivo mostrar como se dá o processo de configuração de um relatório via Reportes, um software que faz parte do conjunto de ferramentas da versão 2 do Super BI, mas que pode ser licenciado também à parte. Super BI é uma ferramenta de software de Business Intelligence multi-empresa e multi-inquilino, que pode ser instalada em nuvem pública, nuvem privada, no servidor do cliente ou ser usada via datacenter do Super BI. O mesmo vale para o Reportes, que pode, inclusive, ser embarcado em sistemas de gestão, de ERP, por exemplo, ou acessado pelo usuário no smartphone ou via algum dos principais web browsers do mercado. Neste exemplo, Karine, por ser usuária com licença de Personal Edition, além de ter acesso a painéis configurados previamente com permissão de acesso liberado para ela, também consegue configurar relatórios novos. E vamos mostrar aqui como isso pode ser feito. Há dois caminhos para começar. O primeiro é via menu Configurações, que oferece a opção Novo Relatório. O outro é clicando no ícone Mais, da barra de ferramentas, onde também podemos selecionar a opção Novo Relatório. Esta janela orienta o passo a passo da configuração de um relatório, a começar pelo nome a ser atribuído ao relatório. Além disso, claro, também é preciso escolher de qual cubo o relatório deve obter os dados. Em colunas, seleciona-se as colunas que são requeridas para o relatório. Para cada coluna selecionada, é possível ajustar algumas propriedades conforme a característica da coluna. Também é possível trocar o nome da coluna por um título específico para este relatório e assim por diante. Em subtotais, podemos definir níveis de totalização. Por exemplo, um subtotal por vendedor. E, dentro do vendedor, um subtotal por categoria de produto. E ainda, por exemplo, um subtotal por país, dentro da categoria de produto. Em ordenação, pode-se alterar a ordenação de qualquer das colunas do relatório. A ordem natural é crescente. Para inverter a ordem de alguma coluna, basta arrastá-la para o segundo quadro e selecionar a ordem desejada. Em filtro persistente, é possível associar filtros ao relatório, filtros esses que o usuário do relatório não conseguirá alterar. O filtro básico é mais simples e intuitivo, porém mais limitado. Permite escolher a coluna e respectivo método de aplicação do filtro. Migrando do básico para o avançado e vice-versa, perde-se o filtro configurado na opção anterior. A outra opção é o filtro avançado. Aqui dá para montar uma configuração de filtro complexo, mesclando e com ou, e adicionar parênteses para isolar condições configuradas com ou, se for o caso. Neste exemplo, vamos limitar as vendas do ano anterior e com destino a outros países. As orientações completas de como utilizar o filtro avançado encontram-se na respectiva dica técnica, que pode ser acessada clicando no ícone destacado. Em filtro inicial, pode-se definir as colunas que oferecem opção de filtro antes de exibidos os dados do relatório, que é o filtro inicial. E, também, configurar os filtros favoritos, que geram botões de acesso rápido para filtrar dados das respectivas colunas. Em formatar fontes, dá para ajustar tamanho, formato e cor das fontes. Em nível inicial de detalhes, pode-se definir se a exibição inicial deve ser bem sintetizada, apenas o resumo por vendedor, como sugerido pelo Reportes. Mas, neste exemplo, embora ainda sintetizado, vamos abrir o relatório já com os dados do terceiro nível. Em cabeçalho e rodapé, é possível modificar o nome do relatório, o que não é recomendável, e acrescentar alguma informação nas linhas de rodapé do relatório, usando para isso as variáveis desta lista de funções. E tendo imagens de logo principal e logo secundário cadastrado via tela de parâmetros, estas podem ser inseridas conforme configurado no campo destacado. Em outros, se o relatório for exportado em PDF, pode ter na última página essa informação referente aos filtros e definir se outro usuário pode ou não alterar ou apagar esse relatório. Pronto! Agora que tudo está configurado, podemos salvar e rodar o relatório.
No canto inferior direito, pode-se ampliar a exibição na tela e o avanço para as páginas seguintes pode ser feito via rolagem. E as demais opções para explorar o relatório encontram-se na barra de menu. E para alterar alguma configuração no relatório, basta clicar na opção Propriedades, localizada no menu Configurações. Aqui é possível acessar direto qualquer uma das etapas, sem a necessidade de seguir o passo a passo da primeira configuração.